A palavra ao nosso quarto convidado, Dr. Carlos Roberto Vieira da Silva Filho, diretor executivo da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Bom dia, senhor presidente, senador Flecha Ribeiro. Gostaria de agradecer o convite dessa subcomissão para estarmos aqui debatendo e trazendo junto aos nobres pares da mesa, secretário Ney Maranhão, ao Albino, Diógenes e ao Vanderlei, alguns subsídios para o trabalho dessa subcomissão de crucial importância na questão da implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O que eu gostaria de comentar hoje, nessa primeira audiência pública, são alguns desafios e as perspectivas para o aperfeiçoamento da gestão de resíduos sólidos. A ABRELP, que é a Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, e que representa aqui no Brasil a Associação Internacional de Resíduos Sólidos, a ISWA, é a principal entidade do mundo de resíduos sólidos. Nós entendemos que o Brasil já tem maturidade suficiente para poder avançar na gestão de resíduos sólidos, e isso com base justamente nas disposições da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Agora, nós precisamos pensar um pouco além da lei e trazer para a aplicação da lei alguns elementos que muitas vezes são deixados de fora. E eu destaco nesse ponto 3 deles, que nós temos que realmente voltar o nosso olhar. E por conta das implicações que esses fatores trazem à gestão de resíduos sólidos, é muito importante nós termos justamente essa visão bastante abrangente do que nós estamos vivenciando hoje. Então, o primeiro ponto é a questão do crescimento populacional. Nós temos, já vivenciamos um aumento da população mundial de 3,8 bilhões de habitantes em 1970 para 6,1 bilhões de habitantes no ano 2000, e a perspectiva é de chegarmos a 9 bilhões e meio de habitantes em 2050. No Brasil, nós temos registrados aí atualmente cerca de 200 milhões de habitantes, e a perspectiva é de chegarmos a praticamente 230 milhões de habitantes em 2040, ou seja, um crescimento populacional da ordem de 15% em torno de 30 anos. Além do processo de crescimento populacional, nós temos vivenciado hoje um processo de urbanização constante. Já temos aqui no Brasil um índice de urbanização de cerca de 87% da nossa população vivendo nas cidades, o que traz um impacto muito grande, e essa tendência é uma tendência crescente. E aí nós temos também que analisar e estarmos atentos à questão dos processos de produção e consumo. Estamos justamente numa rota de crescimento econômico e esperamos que esse crescimento seja ainda mais incrementado nos próximos anos. Já temos aí uma evolução do poder aquisitivo da população que vem aumentando a sua capacidade de compra, e o Brasil hoje já é um mercado líder mundial em diversos setores. Por exemplo, já é o maior mercado do mundo na questão de objetos e produtos de cuidados pessoais, então de perfumaria e fragrâncias. Já é o terceiro maior mercado mundial de eletroeletrônicos, já é o terceiro maior mercado mundial de produtos para cuidados com animais de estimação, e a perspectiva é que, em termos gerais, o Brasil seja o quinto maior mercado consumidor do mundo em 2020, saindo de um mercado de 2,2 trilhões de reais em 2010 para 3,5 trilhões de reais em 2050.
Isso traz uma série de impactos, isso traz uma série de preocupações. Uma delas seria justamente com a questão dos recursos naturais. Temos realmente já uma escassez de recursos naturais, de acordo com estudos feitos por instituições internacionais. Hoje, as jazidas do planeta já não são suficientes para suprir a demanda, já precisaríamos hoje, dados de 2013, de 1,5 planeta para suprir a nossa demanda por recursos naturais, e temos aí, de acordo com o estudo da Comunidade Europeia, 14 matérias-primas em estado crítico de escassez. Ou seja, se nós não atuarmos pelo setor de resíduos sólidos de forma a recuperar esses materiais, e essa é uma discussão que estamos aí encaminhando com a CNI, acho que o Vanderlei pode dar uma noção, que é a questão da requalificação dos resíduos sólidos. Aqueles materiais descartados que podem, num reaproveitamento, num momento, serem encarados como produtos, como matéria-prima, e não simplesmente como resíduos sólidos. E na questão dos resíduos sólidos, a situação, como já vista e apresentada por aqueles que me antecederam, é bastante preocupante. A Abrelp publica há 10 anos o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, um documento que traz os dados atualizados anualmente para o setor e cuja informação mais recente refere-se ao ano de 2012. Os dados de 2013 estão sendo compilados e serão finalizados para publicação, provavelmente a ser lançada no fim de maio, começo de junho. Então, nós tivemos em 2012 uma geração de 62,7 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos no Brasil e uma coleta de 56,5 milhões de toneladas. Então, vemos que realmente ainda não temos uma universalização da coleta, e na geração per capita, o brasileiro já gera, em média, 1,50 kg por dia. Então, temos aí alguns índices maiores nos grandes centros e algumas médias menores nas regiões mais afastadas. Em termos de geração de resíduos sólidos no Brasil, nós podemos perceber que 75% da geração de resíduos urbanos no país está concentrada nas regiões Sudeste e Nordeste. Então, praticamente nessa faixa litorânea brasileira, nós temos 75% dos resíduos no Brasil. Como o Dr. Ney colocou, temos aí então uma possibilidade de, resolvendo a gestão de resíduos nessas regiões, resolver 75% do problema. E nós temos uma questão vivenciada já e acompanhada nos últimos 10 anos pela publicação do Panorama, que é o aumento dessa geração de resíduos sólidos no Brasil, da ordem de 21%. No mesmo período, o crescimento populacional foi de 9,65%, ou seja, a geração de resíduos no Brasil cresceu mais do que o dobro do que o crescimento populacional, mas, se nós formos olhar um dado bastante interessante, no mesmo período a variação do PIB per capita foi de 20,8%. Ou seja, hoje nós temos a questão da geração de resíduos sólidos muito mais ligada a poder aquisitivo, a capacidade de compra, a capacidade de consumo, do que propriamente a crescimento populacional. Então, essa inter-relação economia e geração ou gestão de resíduos sólidos é muito forte, e hoje é muito importante que tenhamos isso na nossa pauta de maneira constante. Com relação à destinação dos resíduos sólidos, é o principal gargalo no Brasil atualmente. Se por um lado nós tivemos 58% dos resíduos sólidos destinados adequadamente em aterros sanitários em 2012, ainda temos 24 milhões de toneladas com destino inadequado em lixões e aterros controlados, que contaminam e trazem uma série de problemas não só para o meio ambiente, mas também para a saúde pública.
em parceria com a ISVA, nós estamos justamente nesse momento iniciando um estudo que eu acredito que será muito importante para o Ministério do Meio Ambiente, para o Ministério da Saúde, que é quantificar e poder estimar quais são os impactos da gestão inadequada dos resíduos sólidos sobre a saúde pública. Então, o quanto que nós temos realmente aí de gastos, de despesas numa gestão inadequada de resíduos sólidos sobre a questão de saúde. E aí temos, de acordo com as estimativas mais otimistas, uma grande avenida para avançar, que é na questão da reciclagem dos resíduos sólidos, uma vez que, de acordo com esses dados recentes, apenas 4% dos resíduos sólidos hoje são efetivamente reciclados no Brasil e temos um potencial de chegar aí a algo em torno de 25% a 27% nesse índice, claro que após muito trabalho. Se nós formos olhar a destinação dos resíduos por região, nós vemos, como o Albino mencionou, uma grande disparidade nas regiões brasileiras. A gente vê que justamente o gráfico se inverte quando comparado Sul e Sudeste com Norte e Nordeste e Centro-Oeste. Então, realmente há muito a ser feito nessa questão. Mas a pergunta que fica é: quanto custa para fazer tudo isso? Quanto custa para avançar na implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos? De acordo com um estudo feito pela Abrelp, com base nos dados do Panorama, que nós apresentamos em outubro de 2013, para universalizar a coleta de resíduos sólidos urbanos no Brasil e dar a destinação adequada desses resíduos em aterros sanitários, o custo total é de 6,7 bilhões de reais. Então, temos aí praticamente a necessidade de 7 bilhões de reais como o recurso necessário para avançarmos na universalização da coleta e destinação de resíduos em aterros sanitários. Isso porque nós consideramos que, num momento de transição, nós precisamos tirar o país do quadro que nós vimos de destinação inadequada, de lixão e aterro controlado, e passarmos para um quadro de destinação adequada em aterros sanitários e, a partir de então, caminharmos com as demais medidas saneadoras e de avanço previstas na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nós temos que caminhar no sentido de realmente primeiro dotar o país de uma adequação e depois podemos avançar para outras frentes. Fizemos um estudo em parceria também com a ISVA, que justamente analisou quanto tempo se faz necessário para que cada medida prevista na política nacional surta efeito. Então, para nós sairmos de um cenário de inadequação para um cenário de adequação na destinação, é necessário algo em torno de 3 a 5 anos, porque você precisa selecionar a tecnologia, licenciar essa tecnologia e colocar em operação. Para nós termos um ambiente realmente de reciclagem efetiva, com índices satisfatórios, nós precisamos algo em torno de 7 a 10 anos, porque precisamos, primeiro, disponibilizar a infraestrutura, operacionalizar esses serviços, instruir a população como agir e ter uma indústria recicladora disponível no nosso país para absorver todos esses materiais. E para termos um cenário de redução na geração de resíduos, a estimativa é que leve algo em torno de 12 a 15 anos, porque aí você precisa de mudança de processo produtivo e mudança de cultura de consumo da população, que isso leva justamente o tempo de praticamente uma geração, em que você vai instruindo desde a idade infantil para que, ao chegar na idade adulta, nós tenhamos já esse hábito incorporado aos nossos costumes. Voltando à questão dos custos, se nós formos olhar em termos per capita, o que seria necessário seriam 9 centavos por habitante por dia durante um ano. Então, se nós conseguirmos criar um fundo, se nós conseguirmos obter recursos, inclusive de fontes internacionais, que correspondam a 9 centavos por habitante por dia, como média do Brasil, nós conseguimos, após um ano, ter os 6,7 bilhões de reais para
sairmos desse cenário de inadequação para um cenário de adequação de resíduos sólidos. Isso porque nós temos que pensar também além. Nós temos que avançar um pouco mais, porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos traz uma nova sistemática para a gestão integrada de resíduos. A sistemática atual é um fluxo linear em que nós temos a extração de recursos naturais, a manufatura, o consumo e o uso desses produtos, o descarte e aí o fim de vida, em que praticamente a grande maioria, a maior parte dos resíduos descartados hoje acaba se transformando em rejeito e isso vai para a disposição no solo, apenas uma pequena parte volta para o processo de manufatura. E a política nacional prevê um sistema cíclico de gestão de resíduos sólidos em que nós temos uma inversão das prioridades e aí você passa a um processo de uso e consumo. No momento do descarte, a necessidade é de reuso, recuperação e reciclagem, em que o maior volume de resíduos passa a ser direcionado para essas ações. Você tem uma recuperação também bastante grande e evidenciada de matéria-prima e energia e apenas uma pequena parcela como rejeito, como fim de vida, acaba sendo encaminhada para a disposição no solo. Para finalizar, alguns pontos que nós verificamos como necessários a avançar e as perspectivas para o futuro. Como os pontos a avançar, os passos iniciais que nós precisamos adotar é universalizar a coleta e a destinação adequada para melhorarmos a qualidade de vida e as condições sanitárias das nossas cidades, promover um processo de capacitação continuada. Nós temos aí já conhecimento técnico suficiente para que esse processo seja implementado em todo o território nacional de maneira continuada. Aqui eu trouxe e vou deixar com o presidente da subcomissão que está presidindo a audiência pública, o senador Flecha Ribeiro, os manuais de boas práticas no planejamento de resíduos sólidos que a Abrelp preparou e vem adotando num processo de capacitação de gestores municipais. Já capacitamos nesse processo gestores dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Já estamos realmente na estrada para promover essas boas práticas no planejamento. Temos que também, nessa linha de passos iniciais, fomentar uma ação integrada entre todos os atores. A lei fala em responsabilidade compartilhada, então nós precisamos agir de maneira coordenada junto ao cidadão, junto ao poder público, junto ao setor empresarial, de todas as esferas, junto às universidades. Enfim, temos que chamá-los para a ação, não mais para discussão, mas sim para cumprir com a responsabilidade trazida pela lei. Temos que estabelecer fontes de recursos específicas, e aí é um ponto delicado, mas que nós precisamos ter seriedade e coragem de tratar. Alguém tem que pagar essa conta. Se não for agora, vai ser amanhã. E quanto mais demorar, mais caro vai ficar. Então, nós temos que justamente estabelecer os mecanismos de custeio dos serviços de gestão de resíduos sólidos de maneira transparente, de maneira objetiva, para que possamos recuperar esse déficit histórico do Brasil e realmente colocar o país numa linha da modernidade. E aí, como ponto realmente de destaque, precisamos implementar uma atuação estratégica e isso só se consegue através do planejamento. Não dá para a gente pensar que os planos de gestão de resíduos trazidos pela política nacional são um bicho de 7 cabeças que vão demorar anos, décadas para serem implementados. Os planos previstos na política nacional, plano nacional, planos estaduais, planos municipais, os planos de gerenciamento, nada mais são do que uma estratégia, nada mais é do que costurar tudo o que já está disponível. É você ter o dado básico, é você poder avançar e costurar esse dado básico de forma estratégica e dizer o que você vai fazer e onde você vai chegar. Como pilares para um plano de gestão integrada de resíduo sustentável, nós opinamos que devem ser pensados questões de preservação dos recursos naturais, como já vimos, são escassos. A questão do desenvolvimento econômico é muito importante, esse é um viés muito importante
importante da lei, novos setores, novos negócios sendo estimulados, a proteção do meio ambiente e da saúde pública, isso com o fim da destinação inadequada, nós já conseguimos dar um grande passo. Participação e inclusão social de maneira séria e realmente efetiva e profissional, e não da forma como é hoje, subhumana e até mesmo, em muitos casos, ainda degradante. A questão da mitigação das mudanças climáticas é um ponto que deve ser pensado de uma maneira concreta, porque hoje nós temos um cenário mundial que demanda essa atuação e sempre esses pontos devem ter por base soluções de longo prazo com viabilidade técnica e financeira. Um pouco de tudo isso nós estamos trazendo de uma maneira bastante objetiva, podemos sintetizar como uma solução tríade. Uma solução que parte de um processo de informação, passa por um processo de planejamento, obtenção de recursos, e aí recursos financeiros e humanos, para conseguirmos um resultado de sucesso. Nesse sentido, um pouco de tudo isso que eu falei aqui, que eu apresentei, eu gostaria de já deixar um convite ao presidente da subcomissão, senador Cícero Lucena, ao senador Flecha Ribeiro e demais membros da comissão e demais convidados para o Congresso Mundial de Resíduos Sólidos, que vem pela primeira vez para o Brasil. Nós vamos organizar em São Paulo, em setembro de 2014, juntamente com o Fórum das Nações Unidas, com o Fórum da ONU para Resíduos Sólidos. Vamos trazer todas essas discussões em 4 dias para o Brasil. Serão 7 salas de palestras. Já temos o apoio do Ministério do Meio Ambiente como parceiro, que vai ajudar a elaborar essa grade técnica, justamente selecionando os assuntos que mais hoje demandam a preocupação para o Brasil, para que nós possamos avançar nesse cenário. Eu agradeço a atenção e fico à disposição para futuras contribuições com a subcomissão. Muito obrigado.